Nas ruas de Poeira e Esperança de Quintino, um bairro suburbano do Rio de Janeiro, o destino de um gênio começava a ser traçado de forma improvável. Entre os chutes descalços e os sonhos que pareciam grandes demais para o pequeno quintal da família Antunes, um menino franzino corria com a bola colada aos pés, ignorando que o próprio corpo seria seu primeiro e mais árduo adversário. Arthur Antunes Coimbra, o caçula de uma linhagem apaixonada por futebol, carregava a essência do jogo-arte, mas seu semblante pálido e sua estrutura física delicada despertavam preocupação. Aos olhos dos céticos, o garoto que todos chamariam de Zico jamais suportaria a brutalidade do esporte profissional. O diagnóstico era quase uma sentença: o galinho não tinha o porte necessário para sobreviver à intensidade exigida por um gramado de elite. Naquela casa humilde, o silêncio do medo era abafado pelo rugido da determinação. Sua família compreendeu cedo que a técnica divina de Arthur precisava de um templo sólido para se manifestar. O desafio silencioso começou nos bastidores da Gávea, onde o Flamengo percebeu que tinha um diamante bruto, mas assustadoramente frágil. Foi ali que a ciência e a vontade férrea se fundiram. Zico submeteu-se a um processo de transformação que beirava o sacrifício. Enquanto seus companheiros buscavam a diversão típica da juventude carioca, o galinho permanecia sob o sol escaldante, repetindo movimentos e fortalecendo músculos que teimavam em não crescer. Não era apenas sobre ganhar peso, mas sobre forjar uma armadura. Cada hora extra na academia improvisada, cada grama de massa muscular conquistada, era uma vitória contra as estatísticas. Ele sabia que, para ser o melhor, precisaria compensar a genética com explosão e precisão cirúrgica. Nesse laboratório de suor e renúncia, o mito ganhou contornos reais. A camisa 10 rubro-negra, que pesava toneladas para outros, parecia flutuar sobre seus ombros, agora mais largos e preparados para a glória. À medida que os anos 70 avançavam, o Brasil rendia-se ao seu talento. Zico não apenas jogava, ele regia uma orquestra de paixões. Suas cobranças de falta eram sentenças, uma mistura hipnotizante de curva e potência que desafiava a física. O Maracanã transformou-se em seu jardim particular, onde o rei da Gávea desfilava uma elegância que transcendia as rivalidades clubísticas. Ele havia vencido a biologia. O menino fraco agora era o motor de um Flamengo que esmagava oponentes com facilidade. A identidade mística que criou com a torcida não era baseada apenas em gols, mas em uma lealdade inquebrável. O Galinho de Quintino tornara-se o símbolo de uma nação que buscava a perfeição estética no campo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O ápice dessa jornada aconteceu em 1981. O Japão foi o palco onde Zico provou que não existiam fronteiras para o seu gênio. No confronto contra o Liverpool, o mundo assistiu a um massacre orquestrado por um único homem, com passes de trivela que rasgavam defesas e uma visão de jogo que parecia prever o futuro. Zico humilhou os gigantes ingleses. Naquele dia não havia dúvidas de que ele era o melhor do planeta, o monarca absoluto de um esporte que dominou através do esforço e da inteligência. O troféu intercontinental era a coroa que faltava para selar sua hegemonia clubística e provar que ele estava pronto para qualquer desafio. Com o mundo aos seus pés, a próxima parada natural seria a consagração na Copa do Mundo. A seleção de 1982 surgia como o palco perfeito para o seu ato final. O Brasil estava confiante, o time era uma constelação de craques sob Tele Santana, e Zico era o sol que iluminava a todos. No entanto, enquanto o Galinho sorria para os flashes e as arquibancadas vibravam, o destino tecia uma armadilha em solo espanhol. O que parecia o caminho inevitável para o título, logo se transformaria em uma jornada de dores profundas e por um adversário que não buscava a beleza, mas a destruição. O brilho da Gávea enfrentaria a sombra da incerteza na Espanha, mudando para sempre a percepção de sua carreira. O verão espanhol de 1982 não era apenas mais um torneio no calendário esportivo, era a promessa de uma sinfonia que o mundo aguardava ansiosamente para ouvir. Sob a regência apaixonada de Tele Santana, a seleção brasileira deixou de ser um simples agrupamento de atletas para se transformar em uma declaração de amor ao futebol-arte. Zico era o centro gravitacional dessa constelação técnica, o maestro absoluto de uma orquestra que contava com gênios como Sócrates, Falcão e Cerezo. Para o Galinho de Quintino, aquele gramado era uma extensão de sua própria alma. A campanha começou como um rolo compressor de alegria e criatividade, onde cada gol parecia uma pintura planejada minuciosamente. A vitória contra a da Escócia, selada por uma cobrança de falta magistral de Arthur, desenhou um arco de esperança que cruzou os céus da Espanha. O Brasil não estava apenas vencendo, estava encantando o planeta, provando que a beleza poderia ser o caminho mais curto para a glória. A sensação geral era de que o título da Copa do Mundo era uma mera formalidade, uma coroa que o destino já havia reservado para aquele camisa 10 que desafiava a física. Entretanto,
entanto, o futebol, em sua essência imprevisível e por vezes cruel, preparava um embate entre o sonho e a realidade nua. No estádio Sarriá, em Barcelona, o brilho solar da seleção brasileira encontrou a sombra fria e calculista da Itália. O que se seguiu foi o maior choque cultural da história das Copas, o embate definitivo entre o idealismo estético de Pelé e o pragmatismo gélido europeu. Zico entrou em campo sentindo a pressão do momento, mas também a confiança de quem sabia que a bola era sua aliada mais fiel. O problema era que ele não enfrentaria apenas um time, mas um carrasco designado para anular sua existência técnica. Claudio Gentili, o defensor italiano cujo nome contradizia sua natureza em campo, tornou-se a personificação do obstáculo intransponível. A marcação imposta a Zico não era baseada na bola, mas no corpo, no cansaço e no limite da regra. Foi uma caçada humana disfarçada de partida de futebol. A cada tentativa de arranque, a cada giro elegante que Zico tentava executar para clarear o jogo, lá estavam as mãos, as pernas e a força bruta de Gentile. O momento mais emblemático dessa batalha, uma imagem que ficaria gravada como uma cicatriz na memória do esporte, foi o rasgo. Em um lance de disputa dentro da área, a camisa amarela de Zico foi literalmente estraçalhada pela violência do defensor italiano. O tecido cedendo sob a força de Gentile servia como a metáfora perfeita para o que estava acontecendo naquele dia. O futebol arte estava sendo rasgado diante dos olhos do mundo. Zico gritou, protestou e apontou para o peito exposto, mostrando ao árbitro a evidência física da agressão que sofria sistematicamente, mas o apito permaneceu silencioso, ignorando o clamor do gênio caçado. Enquanto o galinho lutava para respirar sob a asfixia tática, Paolo Rossi emergia como o executor implacável das falhas defensivas brasileiras. 3 vezes a bola encontrou as redes de Valdir Pérez e a cada gol italiano o coração de uma nação inteira perdia o ritmo. Zico tentou de tudo, organizando ataques desesperados e buscando espaços onde só havia pernas adversárias. A derrota por 3-2 não foi apenas o fim de um sonho esportivo, foi o silenciamento de uma filosofia de jogo que pregava a alegria acima do resultado. Ao fim da partida, o silêncio que se abateu sobre o Sarriá e atravessou o Atlântico foi ensurdecedor. Zico, cabisbaixo e com a alma ferida, caminhava pelo gramado tentando processar como tanta beleza havia sido derrotada por tamanha eficiência brutal. A ferida aberta naquela tarde de calor intenso em Barcelona nunca cicatrizaria totalmente. O mundo percebeu que o gênio não era invulnerável e que a justiça poética nem sempre comparece aos estádios. Zico carregaria o fardo de ser o rosto de uma geração que, embora amada, terminava o ciclo sem o troféu. Contudo, o destino ainda não havia terminado sua jornada com o galinho. Ele teria uma última chance de redenção 4 anos depois, no México, mas ela não viria acompanhada de sorrisos, e sim de um sacrifício físico quase desumano que testaria sua fé no próprio corpo. 4 anos após o trauma do Sarriá, o destino convocou Zico para um último ato dramático nos gramados ensolarados do México. No entanto, o corpo que ele tanto lutara para fortalecer com sacrifício nos tempos da Gávea agora clamava desesperadamente por misericórdia. O joelho, castigado por anos de batalhas intensas e cirurgias apressadas, era apenas uma sombra da potência explosiva de outrora. Zico chegou à Copa de 86 não como o atleta pleno, mas como um herói ferido, impulsionado unicamente por uma vontade sobre-humana de dar ao seu povo o que o destino lhe roubara injustamente na Espanha. Cada passo no Jalisco era uma negociação amarga com a dor, uma luta entre o limite físico e o dever com a pátria. Ele sabia perfeitamente que não poderia suportar os 90 minutos, mas o Brasil inteiro confiava que bastaria um momento, um único lampejo de sua genialidade pura para mudar definitivamente o curso da história. Esse momento crucial chegou nas quartas de final contra a França de Michel Platini, em um embate que muitos consideram o jogo do século. A partida, uma obra-prima de técnica e tensão absoluta, estava empatada em 1-1 quando Tele Santana finalmente chamou o seu lendário número 10. Sua entrada no segundo tempo trouxe um rugido que ecoou pelas montanhas. Era a esperança vestindo chuteiras. Em seu primeiro lance com a elegância aristocrática de quem enxerga o jogo em câmera lenta, Zico desferiu um passe milimétrico que resultou em um pênalti claro para o Brasil. O estádio inteiro prendeu a respiração em um silêncio quase sagrado. O cenário estava perfeitamente montado para a redenção definitiva. O maior batedor de faltas da história, o mestre absoluto da precisão, diante do goleiro Joel Batz. Ele caminhou para a cal carregando o peso de milhões e o fantasma de 1982. Ao correr para a bola, o tempo pareceu congelar em uma fração de segundo eterna. O chute saiu, mas não com a força e a convicção habituais de suas cobranças perfeitas. Batz, em um reflexo de puro instinto e sorte, saltou para a direita e espalmou a bola, destruindo o sonho do gol imediato.
O choque emocional foi instantâneo e devastador para os milhões de brasileiros que assistiam. O gênio, o homem que raramente errava, havia falhado no segundo mais crítico de sua existência esportiva. Zico estático, olhando o vazio enquanto o jogo prosseguia, tornou-se o retrato triste de uma queda dolorosa. Mas a verdadeira grandeza de um herói não se mede pela ausência total de falhas, mas pela coragem indomável de continuar sangrando em campo pelo seu time. Na decisão por pênaltis que se seguiu ao empate persistente na prorrogação, Zico não fugiu da imensa responsabilidade. Com o coração ainda acelerado pelo erro anterior, ele caminhou novamente até a marca da cal, bateu com maestria cirúrgica e converteu sua cobrança com autoridade. Entretanto, o destino, em sua faceta mais irônica e cruel, permitiu que outros companheiros errassem. O Brasil foi eliminado e o Galinho deixou o gramado sob o peso de um choro silencioso que ecoou nos corredores frios do vestiário, onde a alma de um craque parecia se despedir da glória mundial. Aquela tarde amarga no México encerrou sua era na seleção, mas não o fim do mito. Zico encontrou uma nova missão no Japão, onde o futebol engatinhava. Lá, ele tornou-se o deus do futebol, um arquiteto cultural que plantou profissionalismo no Kashima Antlers. Sua dignidade e ética transformaram uma nação, provando que o impacto de um gênio transcende fronteiras e troféus. Zico ensinou os japoneses a amar o jogo, criando um legado moral eterno. A ausência de uma Copa não apaga seu brilho. Zico não precisou de medalhas para ser imortal. Sua arte vive em cada gol mágico e na sua resiliência contra a dor física. Não foi ele quem perdeu o título. Foi a história que perdeu seu maior artista. Zico permanece soberano e eterno no coração de todos os amantes do futebol.